Estamos de volta com o MPA na TV e no programa de hoje o nosso assunto é o Código de Defesa do Consumidor, criado com o objetivo de defender o consumidor. Mas as empresas que prestam serviços públicos como energia elétrica, telefonia e água são hoje os principais denunciados nos órgãos de defesa. E para falar sobre os 20 anos do Código, nós estamos recebendo o Procurador de Justiça, Haroldo José de Lima, coordenador do Centro Operacional das Promotorias de Justiça do Consumidor em Mato Grosso do Sul. Doutor Haroldo, muito bem-vindo ao MPA na TV. Muito obrigado. Doutor Haroldo, são 20 anos de Código. O que é que mudou desde a implantação até hoje? Mudou muito, viu, Karine? O Código de Defesa do Consumidor é uma lei revolucionária, porque decorre de uma mobilização da sociedade brasileira no sentido de dotar o sistema jurídico de mecanismo de proteção do consumidor, que nessa relação de consumo travada com empresas e fornecedores de serviço público é a parte mais fraca. Portanto, esta lei de 1990 é uma lei que pegou e, para a nossa satisfação, hoje faz parte da agenda comum de consumidores e de empresas. Mas como o senhor falou, ela sofreu muita pressão para que não pegasse, né? É verdade. Para que não desse certo. Não era interessante. Não era interessante. Para as empresas. Até porque prevalecia aquele entendimento, né, de que o consumidor que tinha que provar que o produto estava com defeito, né, que a empresa errou. Não. Hoje vigora o princípio da inversão da prova. Do ônus da prova compete àquele que forneceu o produto ou serviço. Então, para o consumidor, existe uma efetiva proteção que a Justiça, felizmente, deu essa interpretação. O senhor, como coordenador do KO, do consumidor no Estado, como é que tem sido o apoio do Centro para as promotorias de modo geral? De um modo geral, as promotorias de defesa do consumidor, instalada em todas as comarcas do nosso Estado, ela atende a uma vontade do legislador de 1981, quando eles escolheram uma instituição que pudesse atender a essas demandas. Então, foi a partir de um acidente ambiental ocorrido no interior de São Paulo que aconteceu, então, a eleição do Ministério Público para que pudesse fazer essa tutela, porque, em tese, e hoje é verdade, em cada comarca tem um promotor de justiça e ele, na verdade, é que faz a ligação da sociedade com o Poder Judiciário, levando toda essa demanda para que haja uma boa solução. Com certeza. Doutor Haroldo, nosso programa é voltado à população e nós temos uma pergunta do povo para o senhor. Vamos à pergunta. Queria saber quando é que eu devo reclamar meus direitos no PROCON ou alguma delegacia do consumidor. A questão da reclamação do consumidor, ela pode desembocar em 3 ações, uma policial, uma individual e uma coletiva. Nós estamos atuando de forma conjunta com a Delegacia Estadual do Consumidor, com a Defensoria Pública e com os promotores de justiça. Quando uma infração encontrada numa relação de consumo atingir, vamos dizer assim, um conjunto de consumidores, aí o Ministério Público está legitimado a instaurar uma investigação, a entrar com uma ação civil pública e até buscar um termo de acordo, vamos supor, com uma imobiliária que esteja vendendo aí apartamentos de forma equivocada. Agora, se for uma questão individual do consumidor com seu banco, em relação a uma questão de empréstimo bancário, aí é uma questão interparte dele com o banco, nós vamos encaminhar essa questão para a Defensoria Pública, que é, ou através de um advogado, a postular essa proteção individual. Agora, se o consumidor for no supermercado comprar um produto vencido ou deteriorado, aí já é caso de polícia, aí a delegacia acaba atuando na repressão para prevenir contra ocorrências deste gênero. Doutor Haroldo, as empresas, elas precisam do consumidor, né, para continuar sobrevivendo, mas em algumas situações a gente vê que existe uma tentativa ainda de arriscar no erro para ver se vai ter problema ou não. Como é que o senhor vê essa situação? Eu vejo isso como uma crença de levar vantagem nessa reincidência a varejo, porque de 10 centavos em 10 centavos, de 20 em 20,
né, nos serviços públicos, isso gera um montante... Milhões, né? Milhões, né? Então, até porque existe uma crença de não ter uma autonegociação interna e na relação das empresas que sofrem mais reclamações, aqui no nosso PROCON e no Ministério Público, estão essas empresas da área de serviços públicos. Eu vejo que isso é uma prática ainda equivocada, que precisa ser corrigida, é uma questão cultural presente nessas relações que, a meu ver, decorre desse mal entendimento, porque como, na verdade, o consumidor depende da empresa, a empresa também não existe sem um consumidor. Né? Então, é uma via de mão dupla. Exatamente. Então, o que acontece é que vigora realmente esse entendimento jurídico equivocado de que deixa aquele que se sente prejudicado procure os seus direitos. E tem empresas que só resolvem a questão se procurar o PROCON. E a população ela ainda fica bastante receosa quando tem algum problema de procurar os seus direitos, porque acha que aquilo vai emperrar ainda mais o processo para resolver a situação, né? Então, precisa também mudar essa crença de que, deixa para lá, né? É verdade, mas isso tem diminuído bastante e nós podemos estimar e mensurar essa questão hoje com a quantidade de promotores, defensores públicos, delegados, né, de processos que existem. Então, hoje o consumidor está muito mais consciente dos seus direitos e o defendem com unhas e dentes e muitas das vezes não é em razão do valor em si, mas sim do ataque à sua dignidade como consumidor. Como o senhor mesmo falou, é um ataque, é uma afronta, né? O cidadão ele se sente desvalorizado, desmotivado. Sim. E ocorrências nesta área aí sempre existem. E é interessante ver que por causa, né, de uma simples cobrança de PIS e CONFINS na energia elétrica, por exemplo, que é uma mixaria, né, que a Enersul, no caso nosso aqui, sabe da ilegalidade, os políticos sabem da ilegalidade, porque essa não é obrigação nossa enquanto consumidores, é da própria empresa, mas não existe vontade política, legislativa de acabar com essa excrescência. Acaba transferindo essa responsabilidade para a Justiça, para o Ministério Público, que tem que abarrotar o Judiciário para resolver uma questão e já está mais dita do que dita que é uma questão ilegal. É um ciclo vicioso que, na verdade, falta boa vontade, né, boa doutor? vontade. Claro. Doutor Haroldo, a gente vai para o intervalo, mas daqui a pouquinho a gente está de volta com os 20 anos do Código de Defesa do Consumidor. Não saia daí.